Posso, né? Muito bem. Um prazer estar aqui em Joinville, Santa Catarina, meu estado natal, né? Sou catarinense, para quem não sabe, Barriga Verde. Nasci aí no interior, lá numa cidade que vocês talvez nunca viram falar, mesmo sendo catarinenses, né? Ou morando aqui, cidade chamada Maravilha. E é mesmo uma maravilha, né? Você sabe quem nasce em Maravilha o que é, né? Não é maravilhoso, não, é maravilhense. Tudo bem. Mas eu nasci lá, como eu dizia, né? Filho de imigrantes aí, vindo do Rio Grande do Sul. Depois mudamos para o Paraná, onde eu acabei me criando no estado do Paraná. Iniciei todo o meu ministério pastoral lá, estudos teológicos também. E já há 20 anos morando em São Paulo. Mas você vai pensar, como é que um cara tão novo assim pode ter tanta experiência, né? Não senti muita firmeza aí nos irmãos, parece que não acharam a mesma coisa que eu. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 15. Vamos abrir aí em capítulo 15 de Apocalipse. É que o pastor Tiago disse que eu fui pastor titular, né? Onde meu auxiliar era Augusto Nicodemos, né? Então, tem que ter um pouco de idade, senão não dá certo. Parece um pouco aquela brincadeira do motorista do Papa, né? Se não sabem, depois procurem, mas tem uma história parecida. O Papa trocou de volante com o motorista, porque não queria dar conversa, né? Estava cansado. E aí o motorista chegou no lugar lá, tinha que falar alguma coisa, dar uma palestra. Aí o Papa disse, vai você lá, motorista, você já me ouviu tantas vezes, você fala aí e tal. E aí o motorista foi lá e deu o discurso. Daqui a pouquinho alguém fez uma pergunta muito difícil. Aí o motorista falou assim, como se fosse o Papa, né? Essa é tão fácil que até meu motorista sabe responder aí, né? Então, é isso aí, eu fui pastor titular, foi meu co-pastor. Muito bem, vamos ler aqui em Apocalipse, capítulo 15. Como perceberam, eu para contar piada, já viram que não vai, né? Tem que arrumar outra coisa para fazer da vida. Apocalipse 15, versos 1 em diante, diz assim: Vi no céu outro sinal grande e maravilhoso. 7 anjos que tinham os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a ira de Deus. Vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e também os que venceram a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles estavam em pé junto ao mar de vidro, tendo harpas que lhes foram dadas por Deus. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Depois dessas coisas olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho, e os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos à altura do peito com cintas de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. O santuário se encheu da fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Essa passagem, meus irmãos, é a introdução, né, de uma das chamadas 7 sessões paralelas de Apocalipse. São essas 7 narrativas que têm esse número especificamente, né, os 7 igrejas, 7 selos, 7 taças, né, 7 trombetas, aqui no caso as 7 taças. E há outras aparições desse mesmo número, de maneira um pouco menos explícita, ou não saltam tanto aos olhos, né? Mas elas estão nessas divisões aí nas entranhas, digamos assim, do livro do Apocalipse. E quase sempre nessas introduções há
um momento de destacar a glória de Deus, os propósitos de Deus e também o que Deus espera do seu povo, antes que Ele derrame sobre o mundo a sua ira. Aqui especificamente, tem essa cena preparatória, antes que os 7 anjos, com as 7 taças, e as 7 taças em Apocalipse, elas são o símbolo máximo da ira de Deus. Quando uma taça é derramada, uma taça transborda, derrama, isso é um símbolo veterotestamentário, pode significar bênção, né? Por exemplo, o Salmo 23, o meu cálice transborda, nesse sentido, bênção de Deus, Deus faz o cálice do seu povo transbordar de bênção. Mas, também, um cálice cheio e transbordante pode significar o cálice da ira de Deus. E em Apocalipse, esse cálice, ele é descrito, ele é chamado de o cálice do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E ele é dito que é um cálice sem mistura, um vinho sem mistura. Isso é bem emblemático, é bem interessante, porque lá no Antigo Testamento, já nos dias de Jesus, o vinho era muito forte. Então, para que as pessoas pudessem consumi-lo, precisava misturar com água, precisava colocar um pouco de água dentro. Você se lembra que o apóstolo falou isso para Timóteo? O apóstolo Paulo? Timóteo, olha, não beba somente vinho, muito forte, por causa das suas constantes enfermidades de estômago, beba misturado com água, porque isso tornava o vinho mais fraco, mais possível de consumir, até mesmo para fins medicinais. Aparentemente, ali eram as duas coisas. Mas quando o vinho é puro, sem mistura, então quer dizer que o simbolismo é a ira de Deus plenamente derramada. Porque ao longo de toda a história, Deus tem derramado a sua ira sobre o mundo. Porém, é uma ira misturada. Romanos 1 fala isso, né? A ira de Deus se revela dos céus contra toda a impiedade e perversão dos homens, né? Claro, nós vivemos debaixo da ira de Deus. Desde que Deus declarou aquela terrível frase, expressão, né? Lá em Gênesis 3, maldita é a terra por tua causa. Desde então, nós vivemos debaixo dessa maldição, a ira de Deus sendo derramada, mas sempre parcialmente, mesclada, misturada com o quê? Com graça, com misericórdia, com compaixão, com paciência, com longanimidade, né? Deus sempre, ao mesmo tempo em que Ele derrama a sua ira, mas Ele também oferece graça e misericórdia. Por isso, até agora, tudo que os homens têm bebido é um cálice misturado, não puro. Mas aquele que está reservado para o momento do juízo final, não tem mistura. É o cálice sem mistura do vinho do furor da ira de Deus. Nós, irmãos, crentes em Cristo Jesus, jamais beberemos desse cálice. Sabe por quê? Porque o nosso Senhor já o bebeu inteiramente em nosso lugar. Lá no jardim do Getsemane, o que foi que o Senhor disse ao Pai? Se possível, passa de mim o quê? Este cálice. O cálice do furor da ira de Deus. Se possível, eu não quero beber esse cálice. O Filho de Deus sabia o que significaria beber o cálice do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Mas o filho sabia que não tinha outra opção. Faça-se a tua vontade e não a minha. E logo em seguida, algumas horas depois, ele começou de fato a beber. E bebeu esse cálice até a última gota. Até a última gota em nosso lugar. E é por isso que nós não o beberemos. E é por isso que para nós há um cálice transbordante, né, de alegria, de salvação, porque Cristo bebeu o cálice da ira de Deus em nosso lugar, mas não em lugar do mundo. E por isso um dia, os 7 anjos sairão com as 7 taças cheias da cólera, porque com ela, né, com o derramar dessas taças, se consumará a ira de Deus sobre o mundo. Mas até que isso aconteça, até que sejam derramadas as taças,
Deus espera que o seu povo tenha um comportamento de quem entende essa questão da ira de Deus. De quem sabe que para você não há mais um cálice de ira para beber. E você nunca vai bebê-lo, nem uma gota dessa sem mistura. Eu e você bebemos alguns goles, sim, ainda da ira de Deus. Você ainda adoece, está aí o Covid. Aí estão os cardos e abrolhos. Deus falou em Gênesis, você vai suar, você vai ter dores de parto. Nós bebemos, sim, um pouco, sim, da ira de Deus. Mas é uma ira mesclada com misericórdia. Mas o cálice puro, não. Jamais, nem uma gota. Porque Cristo bebeu inteiramente por nós. Mas os ímpios beberão inteiramente esse cálice no retorno de Cristo. E talvez por isso, o próprio diabo também o beberá inteiramente, porque ele será banido para o lago que arde com fogo e enxofre. E talvez por isso, os inimigos direcionem para a igreja a ira deles. A ira deles sempre estará direcionada contra o povo de Deus. E o Apocalipse, meus irmãos, tem como objetivo central, como um todo, o objetivo central do livro, não o de satisfazer a nossa curiosidade a respeito dos eventos vindouros. Eu sei que nós temos muita curiosidade sobre isso. Como é que vai ser? Tem milênio ou não tem? Arrebata ou não? Né? O anticristo, como é que é o negócio? Tem chip ou não tem? A marca da besta? A gente tem essas curiosidades. Quem não tem? Como é que será que é o céu? Como é que vai ser o novo céu e a nova terra? Como é que será que é o inferno? Bom, isso eu não quero saber. Isso eu não tenho nem um pouco de interesse. Se você tiver interesse em saber, talvez tenha aqui. Eu nunca entendo esse negócio desse pessoal que gosta de ir para o inferno para dizer como é que é lá o inferno. Não tenho vontade nenhuma de ir para lá. Nem visão, nada. Deus me livre. O sujeito vai para o inferno, tem a visão do inferno, volta e relata o inferno. Eu fico sempre pensando, por que voltou? Que vontade é essa toda, né? Você tem muita vontade de saber como é que é o inferno? Calma, um dia saberá. Se a vontade é tão grande, o inferno. E aliás, a Bíblia fala muito pouco dele, mas diz que ele existe. E é nesse lugar, sim, onde os ímpios continuarão bebendo o cálice da ira de Deus, só que não por um instante, e sim por toda a eternidade. Aqui nesse mundo, nós vivemos debaixo da ira dos ímpios. Eles sempre vão direcionar contra nós o seu furor. E Apocalipse foi escrito, basicamente, para nos ajudar a lidar com isso. A entender como é que nós vivemos como crentes no meio de uma sociedade ímpia, corrupta, perigosa, que sempre quer o nosso sangue. Uma das grandes cenas de Apocalipse é, sem dúvida, a da grande meretriz do capítulo 17, e que se arrasta pelo capítulo 18 também de Apocalipse, e que ela é chamada de Babilônia, a grande, a mãe de todas as meretrizes. O que ela tem na mão? Um cálice. Cheio do quê? Do furor dela. O texto diz, o vinho do furor da sua prostituição, das suas abominações furiosas. Quando pela primeira vez o anjo levou João até a montanha e mostrou a cena para ele, a figura escatológica, apocalíptica da grande meretriz, ela estava montada sobre uma besta escarlate. A besta provavelmente é aquela primeira que aparece no capítulo 13 de Apocalipse. E que ali, no primeiro momento, identifica-se com a própria Roma imperial lá do primeiro século. Mas a grande meretriz, ela está em cima de Roma, né? Em cima da besta escarlate. Então ela tem algo mais. Ela se identifica um pouco sim com Roma, com a cidade, mas ela é algo mais do que isso. Na verdade, ela é o mundo em toda a sua sedução furiosa
contra nós. Se você não aceitar os prazeres que eu te ofereço, eu te devoro. É mais ou menos isso que ela diz. Você tem que beber o meu cálice, ou eu te devoro. Essa mulher que está vestida de manto vermelho, com um cálice na mão, João vê e a identifica como embriagada com o sangue dos mártires, com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando João vê, o próprio texto diz que João se assustou quando ele viu aquilo. Ele viu a mulher embriagada com o sangue das testemunhas de Jesus. E então ele ficou pasmo. E o anjo disse: se assustou por quê, João? Você já devia saber disso. Já devia entender que a oferta mundana dos prazeres esconde uma fúria, um desejo pelo seu sangue, pelo sangue do povo de Deus. E na verdade a gente vê que essas três grandes figuras de Apocalipse, né, que eu chamo de os aliados do dragão. O dragão é o diabo, é Satanás. É aquele que foi derrotado por Cristo na cruz do Calvário, esmagado em sua cabeça, em sua força vital, em seu poder essencial, que consistia de ser o acusador do povo de Deus diante de Deus. Ele perde esse cargo quando Jesus paga os pecados na cruz, não tem mais o que acusar. Por isso que Paulo fala: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Se é Deus quem os justifica. Quem os condenará? Se Cristo Jesus morreu, ou antes ressuscitou, o qual está à destra de Deus e intercede. Ou seja, porque Jesus morreu, ressuscitou e subiu aos céus, o acusador foi calado. Quem poderá acusar o povo de Deus? Quem poderá nos separar do amor de Cristo? Principados? Potestades? Já foram todos derrotados nesse sentido. Perdeu o seu poder de acusador, perdeu o seu poder de enganador das nações. Seu segundo cargo, sua segunda função. Ele tem duas funções primordiais e as duas Jesus tomou dele, caçou as duas funções dele. De ser o acusador do povo de Deus e de ser o enganador das nações. Essa função, enganador, ou como aparece lá no capítulo 12, né, porque a expressão enganador das nações está no 20, como você bem sabe. Quando ele é acorrentado para não mais enganar as nações. Mas não é a primeira vez que aparece essa expressão. No 12 diz o sedutor do mundo inteiro. No grego é o mesmo termo. O enganador do mundo inteiro. Aquele que desde que enganou Eva, Paulo diz que ele enganou Eva, se tornou, portanto, o dominador dela. Aquele que pode manter as nações nas trevas do pecado, da impiedade. Mas quando Cristo morreu, deu o golpe na cabeça da serpente, ressuscitou, venceu a própria morte, inaugurou a era da ressurreição e subiu aos céus, o diabo perde esse poder de manter as nações na escuridão do pecado. Em Lucas 4, você lembra da cena? Numa das tentações, nas três rodadas de tentações que o diabo lançou contra Cristo, no momento principal, o que ele diz a Jesus: olhe os reinos desse mundo, olhe a glória deles. Eu recebi autoridade, ele diz, sobre eles. Ela me foi dada, essa autoridade. E eu posso dá-la a quem eu quiser. Então, se você se prostrar diante de mim, eu te dou. Para trás, Satanás. Cai fora daqui. O caminho de Cristo é o do sofrimento, é o da morte, é o da cruz, é o da ressurreição. Mas então,
Ele aparece aos discípulos e diz o quê? Eu recebi toda a autoridade. É o mesmo termo, tá? Mesma expressão. Toda a autoridade nos céus e na terra. Então vão e façam discípulos de todas as nações. Aquilo que o diabo ofereceu para ele de maneira traiçoeira, como sempre, obviamente. Porque o que queria o diabo senão, ao teoricamente dar a autoridade que ele tinha sobre as nações para Cristo? O que ele queria em última instância não era por acaso que ao se prostrar diante dele, Jesus reconhecesse essa autoridade? Em última instância, se Jesus se prostrasse diante do diabo, ele estaria validando aquela autoridade usurpada que Satanás usurpou desde a queda. Em vez de validar, ele disse: eu vou caçar a sua autoridade. E Jesus faz isso pagando a dívida de Adão. Pagando a nossa dívida. Morrendo pelos nossos pecados na cruz. Agora, Jesus diz: eu tenho toda a autoridade nos céus e na terra. Não tem mais o enganador das nações. As nações estão abertas. Vão, ele diz, vão, andem e preguem. Porque é o tempo do Evangelho ser proclamado em todo o mundo. Como Jesus disse em Mateus 24, e será pregado esse Evangelho do reino para testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Acontece o seguinte, meus irmãos, nessa tarefa que Ele nos deu, de pregar, de testemunhar o Evangelho às nações, nós temos que estar preparados, porque se por um lado ele, Satanás, não tem mais os seus dois trunfos, acusador dos nossos irmãos, sedutor do mundo inteiro, ele não tem mais isso, mas ele tem recursos ainda, aliados, e é nisso que ele levanta em Apocalipse seus 3 grandes aliados. Já falei de um deles, a meretriz, mas antes apareceram outros 2, a primeira besta e a segunda besta. A primeira besta nada mais é do que o poder econômico, militar, o domínio ainda exercido sobre as nações ímpias. Mas mesmo assim ele não pode impedir que essas nações ouçam o Evangelho e que de todas as tribos, raças, línguas e nações venham pessoas para adorar o Senhor e se converter e serem salvos. Mas pode levantar essas nações para perseguir, derramar sua ira sobre o povo de Deus. Depois daquela batalha angélica do capítulo 12, do final do capítulo 12, em que Miguel e seus anjos expulsam Satanás do céu, com seus anjos também. E essa batalha é uma descrição da entronização de Cristo nos céus, na ressurreição e na ascensão. É uma maneira do Apocalipse dizer que agora Jesus manda nos céus e na terra. Tem toda a autoridade nos céus e na terra. E é por isso que ele é expulso de lá, para não mais enganar as nações, para não mais acusar os nossos irmãos. Mas lançado para a terra, o texto diz, o diabo desceu até vós, ou até vocês, cheio do quê? De grande cólera, fúria, ira. Desceu cheio de grande fúria, cólera. Ele quer também derramar a taça dele. Ele quer também espalhar o seu furor, a sua ira sobre o mundo e especialmente sobre o povo de Deus. E esse é o modo do Apocalipse explicar para nós, povo de Deus, por que é que nós sofremos neste mundo. Por que é que nós ainda temos que enfrentar o inimigo no dia a dia. Como Paulo disse, nossa luta
Não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades. Como? Vocês já foram despojados. O próprio Paulo fala, já foram despojados. Então, se já foram despojados, por que não enfrentamos? Porque ele ainda pode derramar a sua cólera, a sua ira sobre nós. E é por isso que o povo de Deus tem que estar preparado para isso. E essa é a tese central de Apocalipse. Não foi escrito para nos dar informações sobre o futuro apenas. Ele nos fala muita coisa sobre o futuro, é verdade, mas não é o objetivo principal. Não foi escrito para nos trazer conforto, consolo. Eu sempre ouço essa explicação. Apocalipse nos traz consolo, conforto. Não é bem assim. A razão principal é dar um empurrão mesmo. A razão principal é dizer, acorda! Povo de Deus, vocês estão pisando na bola. Essa é a razão principal. É uma exortação para que o povo de Deus entenda que tem uma tarefa, uma missão a realizar aqui nesse mundo, antes que Deus derrame suas taças. E essa missão a ser realizada vai ser dura, vai ser difícil, vai custar caro. Porque o inimigo está aí querendo derramar também a sua própria ira, a sua própria cólera sobre nós, até que Deus derrame a ira dele, a cólera sem mistura dele sobre todos. Agora vejam, irmãos, o que esse texto está falando? É uma descrição dos vencedores. E eles estão aqui cantando, é um cântico dos vencedores. Palavra que Apocalipse gosta. Vencedores. Porque é óbvio que isso aqui é uma guerra. É óbvio que a descrição apocalíptica é de uma guerra. São inúmeras batalhas em Apocalipse, são inúmeras descrições. A realidade do mundo que nos cerca é de conflito, é de guerra. Nós somos os filhos de Deus e estamos contra o império das trevas. Não tem amizade. Não tem trégua. Nós somos a descendência da mulher e eles são a semente da serpente. Não tem amizade. Não tem trégua. E o único jeito é o povo de Deus estar nessa posição de vitória. Por isso o texto diz, no verso 2, antes que se derrame, se consuma a ira de Deus sobre o mundo, vi como que um mar de vidro misturado com fogo. E também os que venceram, os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, eles estavam em pé junto ou sobre o mar de vidro, tendo harpas que lhe foram dadas por Deus e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, grandes e admiráveis são as tuas obras. Olha que cena interessante, Ele está vendo um mar cristalizado, um mar de vidro, mas dentro ali, é um mar de vidro misturado com fogo. E então ele vê pessoas em cima desse mar de vidro. Não vai quebrar, será? Não vão se afundar? Estão em cima desse mar de vidro. É uma posição interessante, é uma cena interessante, porque o mar, na literatura hebraica e também em Apocalipse, é um símbolo muito interessante. É um símbolo que aponta para o poder das trevas, o poder do mal. Lá no capítulo 21, quando diz novo céu e nova terra, e neles não tem mar. Não sei se você já se frustrou com essa descrição aí, se você gosta de praia, Se você gosta, pertinho da praia, que tem belas praias, E você fica pensando, poxa, a única coisa de boa que tem nesse mundo, não vai ter no mundo por vir. Não tem mar. Se não tem mar, não tem praia. Aí está o problema de interpretar Apocalipse literalmente.
Não dizer mais nada, né? Já mostra claramente. Por que eles não têm mar? Por causa do símbolo que o mar representa na cultura judaica, na cultura hebraica. Aponta para os poderes malignos, os poderes hostis. Esse simbolismo ele começa a ganhar corpo, a crescer a partir do grande momento do Antigo Testamento de redenção do povo de Deus, de Israel, saindo do Egito. Eles saem e ficam encurralados, né? O mar à frente, montanha dos dois lados, os egípcios, os inimigos atrás. Então Moisés pega o cajado e fere o mar, bate no mar. A hora que ele fere o mar, ele se fende. E o povo de Deus atravessa pelo meio do mar. É o triunfo de Deus sobre o adversário, o inimigo. Mas mais tarde, quando os egípcios tentam passar, o mar os engole. A partir daí, se cria na literatura hebraica essa ideia de que o mar foi vencido por Deus. Que Deus passou por cima, que Deus cristalizou o mar. E na verdade ele ficou ali coalhado, né, cristalizado com os dois paredões. Essa é a cena de Apocalipse, e está nos relembrando disso. Inclusive a menção ao Cântico de Moisés é terreno seguro para interpretar, está falando disso. Mas não apenas daquele fato lá, né, da saída do Egito, mas mostrando para nós que o mar é o símbolo dos inimigos. Quando o dragão caiu do céu, foi expulso do céu, desceu à terra cheio de grande cólera, querendo derramar a sua taça também, né? Onde ele parou? E se pôs em pé sobre a areia do mar. E o que ele fez? Fez subir do mar o primeiro e maior dos seus aliados, a primeira besta. Ela levanta do mar, cheia de cabeças, cheia de chifres, cheia de diademas. O próprio habitat natural do dragão na literatura hebraica é no mar, né? Você vai ver aqueles monstros marinhos de Jó, o Leviatã, o Berremote, são criaturas marinhas, são dragões. Símbolos que apontavam especialmente para algumas nações, como o Egito, como Babilônia, nações dominadas pelo dragão. Observe, quando ele vê aqui os vencedores em pé sobre o mar de vidro, o símbolo quer dizer, eles triunfaram sobre o mal. Eles estão acima do mal, porque o Senhor botou o inimigo debaixo dos pés deles. Mas como que a gente chega a essa posição? Aqui está o ponto. É isso que o Apocalipse quer nos mostrar. Como é que nós podemos ser vencedores, iguais esses caras aqui? Que são uma figura, um símbolo da igreja. Aqui eu chamo isso aqui de o exército dos mártires. O exército dos mártires. Aliás, eles aparecem aqui no capítulo 14, já no começo. Veja, olhei e eis que o cordeiro estava em pé sobre o monte Sião. Com ele estavam 144.000, que tinham escrito na testa o nome do cordeiro e o nome do seu pai. E esses 144.000 são o exército dos mártires. Uma figura de todo o povo de Deus disposto a viver e a morrer por Cristo. Só quem está disposto a isso. A viver e a morrer por Cristo. São aqueles que seguem o cordeiro, diz aí no versículo 4, né? Seguem o cordeiro para onde ele vai. Para onde o cordeiro vai? Para onde o cordeiro vai, meus irmãos? Ele vai para a cruz. Ele vai para o matadouro. É para lá que o cordeiro vai. É para lá que ele foi. O Senhor Jesus sempre marchou para a cruz, para o matadouro. Quando ele chamou os discípulos, disse o quê? Querem vir após mim? Venham. Mas façam o quê? Neguem-se.
Tomem a sua cruz e vamos para o Calvário. Seguir o Cordeiro. Você quer seguir um Cordeiro? O Cordeiro vai para o matadouro. O exército de Cristo vai para o martírio. O exército de Cristo marcha para a cruz. E é só então que ele é vencedor de fato. É só desse modo. O único modo de vencer, de se colocar em pé sobre o mar, é seguir o Cordeiro. Seguir o Cordeiro é caminhar para o matadouro. É saber que aquilo que Jesus disse com todas as letras não pode ser esquecido. Ele disse: se o mundo me tratou dessa maneira, observem vocês, meus discípulos. Como é que o mundo tratou Jesus? E ele pergunta: e vocês querem pãozinho e água fresca? Pão de ló? Vocês estão esperando isso do mundo? Se o mundo me tratou com cusparadas, espinhos, blasfêmias, açoites, eu sempre desconfio, irmãos. Eu sempre desconfio quando uma igreja se torna muito queridinha da sociedade. Eu sempre desconfio. Quando a sociedade... Gostamos de vocês. Eu não quero que vocês gostem de nós, não. Veja, vamos dar uma placa para vocês. Como assim? Que placa? Só se for a placa Mártires por Cristo. Outra não me serve. Vamos dar aqui uma medalha para o pastor da igreja, em reconhecimento. Como assim? Eu sempre acho estranho. Eu sei que tem casos e tem casos. Tem situações e tem situações. Não dá para generalizar, colocar todo mundo dentro do mesmo saco. É perigoso. A gente sempre tem que evitar generalizar. Contudo, Jesus disse: se me trataram dessa maneira, não esperem tratamento melhor. Porque se tiver, tem uma coisinha errada aí, provavelmente. O exército dos mártires segue o Cordeiro. Está disposto a viver e a morrer por Cristo. Veja como esse exército também aparece justamente na grande cena do capítulo 12. Recue umas páginas aí na sua Bíblia e note como é descrita a cerimônia da vitória, quando o diabo é expulso do céu, né, por causa da instrumentalidade dos anjos, é claro, né, Miguel e seus anjos, mas o motivo central foi a cruz, a vitória de Cristo na cruz, a sua ressurreição, a sua ascensão. Veja a proclamação de vitória aqui no verso 10. Então ouvi uma voz forte no céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles o venceram, olha a palavra aí, venceram. O Apocalipse gosta dessa palavra, mas ela não significa aquilo que o mundo acha que ela significa. Porque ele está falando de guerra aqui, de exército, de combate. E na mente romana, está falando para romanos. Pessoas que estavam debaixo do maior poder do mundo, da maior máquina de guerra da história até então. O Império Romano, com todo o seu poderio militar, com as suas incontáveis legiões de soldados,
seu maquinário de guerra, seu dinheiro, seu ouro, todo o poder de Roma. Qual é a grande honra, né, para um soldado? É vencer, é triunfar, é sobreviver. Nas arenas romanas, os gladiadores lutavam para ver quem sobrevivia. Vencedor, quem é o vencedor? O último em pé. O último que sobrevive, ele é o vencedor. Esse é o símbolo da vitória do Império Romano. Mas Apocalipse inverte totalmente essa concepção. Vencedor é quem cai, é quem morre, é quem é morto. Porque como é que Cristo venceu? Morrendo, indo ao Calvário, indo ao matadouro. E é isso que ele diz aqui. Eles o venceram, sim. Mas por quê? Por causa do sangue do Cordeiro. Porque eles tiveram alguém que morreu por eles. E não só isso. Mas também porque eles testemunharam igual o Cordeiro. E por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Por isso, alegrem-se, ó céus. Festa nos céus. Por causa destes homens que seguiram o Cordeiro. Direto para o matadouro. Por que o Apocalipse está falando tanto disso? O tempo todo. Testemunho, 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 testemunho. Por quê, meus irmãos? Porque esse livro foi uma revelação de Deus especial, dada ao último dos apóstolos vivos, chamado João, que estava lá em Pátimos, por volta do ano 94 ou 95 do final do primeiro século. Ou seja, mais de 60 anos depois dos eventos inaugurais do cristianismo, né? Da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo, da ascensão de Cristo e do Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo. João de Pátimos recebe a revelação para ser enviada para um grupo de igrejas, 7 igrejas, capitaneadas pela principal igreja daqueles dias, a principal igreja do mundo naqueles dias, Éfeso. A gente está muito distante dos fatos, a gente olha para o texto, Éfeso não diz nada para nós. Éfeso, nem existe mais essa cidade, existe lá. Né? Mas não tem ligação nenhuma com o passado. Naqueles dias, Éfeso era a 3ª maior cidade do mundo. Apenas atrás de Roma, a capital, óbvio, e Alexandria. E já tinha superado há muito tempo Jerusalém, Antioquia, como cidade sede do cristianismo, da fé cristã. Você sabe, o evangelho ele começa em Jerusalém. Mas Jesus disse, não é para ficar aqui, né? Vão. Sejam minhas testemunhas. Você sabe, né? Testemunha, o termo grego é mártir. Por isso que eu estou chamando aqui o exército dos mártires, o exército das testemunhas, que seguem o Cordeiro por matadouro. Vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Alguns anos depois de Jerusalém, né, o quartel-general do cristianismo é Antioquia. Você vê no livro de Atos já isso claramente. O apóstolo Paulo é convocado por Barnabé, após sua conversão, para se estabelecer ali em Antioquia da Síria. E é dali que ele faz suas viagens missionárias, suas 3 viagens, percorrendo boa parte das cidades do Império Romano, as maiores daquele tempo. Sempre voltando para Antioquia, para onde está o quartel-general. Mas, mais para frente, Jerusalém foi destruída, anos 70, foi tomada, na verdade, não totalmente destruída, mas o templo foi destruído.
E os judeus e os cristãos que estavam lá foram todos dispersos da cidade. Não podia mais ser o centro. Antioquia declinou em termos de importância e influência. E, nesse momento, o grande farol, o grande candeeiro do mundo, se chama Éfeso, onde está uma igreja. Por que você acha que o apóstolo Paulo deu tanta importância a essa cidade? Foi o lugar que ele mais passou tempo na sua vida. Ele ficou 2 anos ensinando num lugar em Éfeso, na escola de Tirano. 2 anos inteiros, só nesse lugar. E já tinha uns meses lá antes e ficou um tempo depois também. Ele ficou quase 3 anos em Éfeso. Para Paulo, ele ficou 1 dia em Atenas. 1 dia. Ficou quase 3 anos em Éfeso. Éfeso teve os melhores pastores da época. Paulo, Pedro esteve por lá um tempo. Timóteo, Priscila e Áquila, aquele casal, estiveram por lá. Apolo. Difícil pastorear uma igreja dessas. E o próprio João. Ao redor de Éfeso você tem várias cidades muito prósperas, muito importantes, né? Circulando aí na órbita de Éfeso. E elas são quais elas? Pelo menos essas 6 que estão aqui faziam parte. Pérgamo, Esmirna, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Havia outras, Colossos, por exemplo, Hierápolis, cidades mencionadas, tem cartas. Lá, Paulo escreveu uma carta aos Colossenses, mas foram deixadas de fora, porque o Senhor quis escolher 7 igrejas como modelos. E quis que o Apocalipse fosse escrito para elas, trazendo a última palavra de Cristo para a sua igreja. A última revelação direta do Senhor para o seu povo, para ficar para toda a posteridade. Porque aquele povo, aquela igreja de Éfeso e das demais igrejas em volta de Éfeso, 60 anos depois dos eventos fundadores do cristianismo, elas tinham, na sua maior parte, enfraquecido no testemunho. Das 7, apenas 2 permaneciam fiéis. Só 2. 5 dessas igrejas estavam tomadas por falsas doutrinas, por falsos comportamentos e sem testemunho no mundo. É por isso que o Apocalipse não foi escrito para dar para elas, matar a curiosidade delas sobre o futuro. E também não foi escrito para bater nas costas e dizer: estou te consolando, te confortando no teu sofrimento. Foi escrito para dizer: sejam minhas testemunhas. Venham fazer parte de fato do exército vitorioso, do exército dos mártires, daquele que fica em pé sobre o mar de vidro, daquele que segue o Cordeiro vitorioso até o fim. Para isso, vocês têm que aprender a não amar a própria vida, mas amar a Cristo. Amar a Cristo. Por que é que eles venceram aqui? O verso 11 diz no capítulo 12: porque mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Qual é o nosso problema, irmãos? Amamos demais a própria vida. Preocupados demais com o nosso conforto, com o nosso bem-estar, com nossas conquistas. Muitos dos cristãos de Éfeso, especialmente, eram muito influentes na sociedade naqueles dias. Porque não é verdade que só havia pobres, gente da base da pirâmide social romana da igreja. Não é verdade. Só para você ter uma ideia, o imperador romano Domiciano, membros da família de Domiciano eram cristãos.
Uma sobrinha chamada Domitila era cristã, inclusive ele baniu. E também o marido dela. Eles eram cristãos. Tinha cristãos até na família do imperador, para você ter uma ideia. Embora ele, o imperador, fosse um perseguidor da fé cristã. Muitos dos crentes de Éfeso e das outras cidades, eles eram ricos, bem ricos. Donos proprietários de barcos. Éfeso era um grande porto. Aliás, tudo que era produzido na Ásia Menor ia de navio, principalmente para Roma, porque é difícil, né? Ir por terra naqueles dias. Então, é interessante quando João vê a grande meretriz queimando. Aí, na figura máxima mesmo de Roma, né? Queimando. E os barqueiros de longe chorando. Por que os barqueiros choram vendo a meretriz queimar? Porque eles diziam assim: acabou o nosso lucro, acabou a nossa renda. Nós é que abastecíamos essa cidade com tudo que ela tinha de fulgor, de esplendor, de joias e tudo mais. Mas, na verdade, isso é irônico, irmãos. É o Apocalipse dando um tapa, assim, de luva de pelica no crente, dizendo: é isso que importa para você? É nisso que você tem colocado a sua alegria, a sua esperança, a sua vida? Por que tem toda aquela lista de produtos preciosos? Eu sempre me incomodei com aquela lista, porque o Apocalipse faz uma lista enorme de produtos preciosos. O fruto precioso que a tua alma tanto deseja foi embora, diz o Apocalipse. Foi embora, perdeu. Você perdeu. Se é isso que você tem, se é isso que vale, saiba que você vai perder. Vai ficar de mãos vazias. Se o que importa para você é o que o mundo pode te oferecer de bom e de melhor, você vai ficar de mãos vazias, você vai perder essas coisas. Vai ficar chorando de longe. Mas também sem coragem de se aproximar. Porque, na verdade, essas coisas são fúteis e vãs. Porque a gente ama demais a própria vida. E quem ama demais a própria vida não está disposto a entregá-la por Cristo. Não está disposto. Qual é a palavra que o Senhor usa em todas as 7 cartas, no final? Ao vencedor. Ao vencedor. De quem ele está falando? É o vencedor, o estilo teologia da prosperidade? O vencedor que vai conquistar o mundo? É aquele que está em pé sobre o mar de vidro. É aquele que segue o Cordeiro, aquele que triunfou sobre as forças malignas, pisa a cabeça da serpente. E isso significa dizer que ele vive seguindo o Cordeiro. Que ele está disposto a perder o que for necessário nesse mundo para ser uma boa testemunha de Jesus. Que ele não está disposto a negociar os seus valores, os seus princípios, por vantagens pessoais. Irmãos, a grande questão dos crentes de Éfeso e das outras 4 igrejas que são duramente criticadas por Cristo é que eles não tinham mais coragem de ser testemunhas.
É um pouco normal isso, sabe? Eles já eram crentes de segunda geração, alguns eram de terceira, porque 60 anos, né? E você sabe que é assim. O avô foi um desbravador, o pai foi um mais ou menos, e o neto é um esbanjador. Às vezes é essa a sequência, infelizmente. Graças a Deus não sempre é assim. Ele está falando com segunda geração de crentes, talvez até com terceira geração de crentes em Éfeso. E a verdade é que esse pessoal está muito bem estabelecido lá. Por que é que ele usa a figura de Babilônia para a grande meretriz? Porque isso nos fala do passado. O povo de Israel foi levado cativo de Judá, de Jerusalém, para onde? Para a Babilônia. Aquilo era um castigo de Deus para eles, não era? Aquilo era juízo, era disciplina de Deus para eles. Para que se arrependessem, para que percebessem, né, a loucura da idolatria, a loucura dos próprios pecados, se arrependessem e esperassem o livramento que Deus levasse de volta para Jerusalém. 70 anos depois, quando saiu o decreto de Ciro, o grande, dizendo, podem voltar. É interessante demais isso, porque Deus usou Nabucodonosor para fazer os judeus irem cativos à Babilônia e usou outro imperador para fazer voltar. Quando saiu o decreto de Ciro, voltem judeus para sua terra, reconstruam seu templo, reconstruam sua cidade. O que eles disseram? Nós não. Como assim? Não tem nada lá, só tem monturo de pedra. Como assim? A gente está vivendo aqui muito bem. O judeu tem essa facilidade, não, de levar, ele se dá bem. Eles estavam prósperos lá na Babilônia. Eles não queriam voltar e não voltaram na sua totalidade. Jamais retornaram inteiramente. Uma minoria retornou. Boa parte ficou lá em Babilônia dizendo, está muito bom aqui, obrigado. O que é que Deus diz para eles? Saiam de Babilônia, para não serem julgados juntamente com ela. Quando ela cair, vocês caem juntos. Apocalipse pega essa figura e diz para o povo de Deus, saiam de Babilônia. Se vocês ficarem bebendo o cálice dela, vão morrer junto com ela. Sai dela, povo meu. Isso só significa isso. Abandone o modo de viver mundano. Porque te traz vantagens. Porque te traz conforto. Porque te dá bem-estar. Abandone o modo de viver mundano. E seja uma testemunha de Jesus. Em Éfeso, aparentemente, havia até um partido, uma espécie de um partido cristão. Qualquer coincidência é mera semelhança. Eles eram Nicolaítas. Os Nicolaítas. Você ouviu falar desse pessoal? Eles aparecem aí. Em pelo menos 3 das igrejas são mencionados. Os Nicolaítas. Quando você estuda a história, né, do primeiro século, você descobre que esse pessoal eram crentes, eram cristãos, a gente dentro da igreja, das igrejas. Mas eles tinham provavelmente, né, algumas coisas são reconstruções, certeza absoluta nós não temos. Até algumas informações contraditórias, tem que ser justo. Provavelmente eles tinham um acesso aos altos escalões do império. E faziam o famoso toma lá da cá. Qual é o toma lá da cá dos nicolaítas? Basicamente era assim, vamos fazer uma política de boa vizinhança com Roma, com César. Vamos reconhecê-lo como Deus, a gente sabe que ele não é, então a gente só faz isso da boca para fora.
Vamos participar aí dos rituais que ele tanto quer que a gente participe. Não tem aí o ritual que tem que participar? O sacerdote vai lá, mata um touro, derrama sangue em cima dele, aquela coisa toda. A gente vai lá, participa, é só, sabe, para fora. O coração fica louvando a Deus. E eles vão assim, cada vez um passo a mais, um passo a mais, um passo a mais. O próximo passo qual é? Bom, depois do sacrifício, sabe, tem uma festinha, né? Ninguém é de ferro, né? Tem uma festinha depois e tal. E daí se tem umas prostitutas ali, que o pessoal cultua, sabe, daquela maneira. E daí se, né, vinho corre solto em todo mundo, e daqui a pouco ninguém mais sabe quem é quem, nem quem é de ninguém. Aquela palavra bacana que se gosta de usar vem daí. Não é uma boa palavra. E o fato é que, se você olhar aquela mulher Jezabel em Tiatira, o texto diz que ela apoiava, incentivava os cristãos a cometerem prostituição. A comerem as carnes sacrificadas aos ídolos, porque isso era feito no ritual em honra ao imperador, aos deuses romanos como Afrodite. Você sabe, Afrodite é a deusa do amor, do sexo. Baco, o deus do vinho. Você imagina como é que cultua o deus do vinho? Já imaginou? Não é bebendo com moderação para cultuar o deus do vinho. E o fato é, meus irmãos, que é assim que funciona. Você cede hoje um pouquinho, amanhã mais um pouquinho, depois da manhã mais um pouquinho, e quando você vê, foi tudo. E por que os defensores, os nicolaítas, que pareciam ser os mais comedidos, né, não enfiavam o pé na jaca igual os seguidores de Balaão, que ele menciona, e também os jezabelinos lá de Tiatira? O que eles diziam? Bom, vamos garantir nossa sobrevivência nesse mundo, né? Não é fácil. Vamos garantir a nossa influência aqui neste mundo. Negociando com Roma, a gente dá a Roma o que eles querem, em contrapartida a Roma nos deixa comprar, vender, negociar. A gente continua abastecendo os armazéns romanos com nossos barcos, com nossas fábricas, com a nossa indústria têxtil. É interessante, né? Aqui é um grande polo têxtil, né? Santa Catarina, o litoral é um polo têxtil. Ásia Menor era um polo têxtil. Um grande polo de produção de roupa, de tinturas, especialmente, tinturaria de roupa. Você encontra uma mulher, 40 anos antes disso, lá em Filipos. Quando Paulo chegou lá para pregar o evangelho em Filipos, ele foi a um local de oração e encontrou uma mulher chamada Lídia, primeira convertida da Europa, né? Mas ela era da Ásia, na verdade, mas estava na Europa. Vendedora de púrpura. Da onde? De Tiatira, uma das 7 cidades que o Apocalipse foi endereçado. Não se engane, aquele povo não era tão primitivo assim, não. Eles eram muito bem organizados, tinha guildas comerciais muito estruturadas, com regras, e todas dependiam da bênção de César. E se você quisesse fazer parte de uma daquelas guildas para poder comprar e vender, porque sem isso você não comprava e não vendia, você precisava adorar o imperador. Você precisava se prostrar diante da estátua dele. Simples assim. Muitos crentes estavam fazendo isso. Tentavam viver uma fé, sabe, meio termo. Talvez eles pensassem assim, mas do que adiantou Paulo ter sido decapitado? Gente, podia estar até hoje aqui pregando o evangelho. Por que foi tão radical? Porque aquele maluco daquele Pedro se deixou ser crucificado de cabeça para baixo, diz a tradição. Vamos ser menos radicais. Vamos encontrar um caminho intermediário. Essas eram as obras dos nicolaítas. E o que o Senhor Jesus diz delas? Eu odeio as obras dos nicolaítas. Eu odeio o que eles ensinam, o que eles fazem.
o que eles pregam. Éfeso não tinha aceitado os nicolaítas. E o Senhor Jesus elogia isso. Mas também não tinha testemunho. Tenho, porém, contra ti, ele diz, que abandonaste o teu primeiro amor. E antes que você pense que primeiro amor é aquela história de os arrepios que sentia no início da conversão, a emoção, não sei o que lá, de madrugada. Não é primeiro amor, irmãos. É emoção. Pode ser boa, não estou achando isso ruim necessariamente. Experiências com Deus são sempre boas, são sempre úteis quando são com Deus, né? Claro. Mas o primeiro amor é puro e tão somente a disposição de viver e morrer por Cristo. É isso que é o primeiro amor. A disposição de viver e morrer por Cristo, de seguir o Cordeiro onde Ele vai. E Ele vai sempre para o matador. A disposição de obedecê-lo. Custe o que custar, e vai custar. Não tem essa de não vai custar. Vai custar. Sempre vai custar. Porque nós sempre teremos que abrir mão de muita coisa para de fato seguir o Cordeiro. Se quer se apegar a coisas lá de trás, não vai, Jesus diz. Quer enterrar seus mortos? Vai lá então, fique lá. Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas quem faz isso? E aí está o grande assunto de Apocalipse. Vence. Quem faz isso se torna como Cristo, vencedor. Aquele comentarista William Hendrickson, ele diz que o versículo chave do Apocalipse, né, um bom resumo do Apocalipse, é aquele lá que fala assim: pelejarão contra ele. Quer dizer, os reis da terra, o mundo inteiro, vai lutar, porque é guerra mesmo. Mas vão ser derrotados. Porque o Cordeiro os vencerá. Sempre. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis, que estão com Ele, com o Cordeiro, seguindo o Cordeiro. Ou seja, o mundo sempre vai brigar com o povo de Deus. Sempre vai tentar derramar sua fúria, sua cólera contra o povo de Deus. E vai perder sempre. Porque o Cordeiro já é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele já é vencedor. E agora o seu povo também pode ser isso. Vencedor. Ser vencedor significa ser testemunha de Jesus no mundo. Alguém disposto a viver e a morrer por Cristo. Que Deus, irmãos, nos faça testemunhas assim. Eu tentei aqui dar um panorama geral do livro, mas amanhã eu quero pegar detalhes desse fechadão aqui que eu tentei passar. Olhar um pouco mais lá nas cartas com mais detalhes, ver um pouco mais da vitória de Cristo também, como é descrita lá no capítulo 4 e 5, e finalmente pegar também, na parte da tarde, né, o capítulo 13, né, a marca da besta, aquela coisa toda, né, o que ali é a vitória, o que ali é o estado de vitória do povo de Deus. Amanhã nós continuaremos, se Deus permitir. Deus abençoe. O pastor pode orar.